Donald Trump fez uma revelação surpreendente sobre sua relação com Jeffrey Epstein, algo que alguns podem até interpretar como uma admissão potencialmente comprometedora. Essa declaração surge no mesmo período em que um jornalista independente conseguiu registrar, com uma câmara escondida, o depoimento de um investigador sênior ligado ao Departamento de Justiça no caso Epstein. No vídeo, esse investigador afirma que Epstein tinha vínculos com a CIA e mantinha outros contatos estrangeiros que podem ser relevantes. O Departamento de Justiça, no entanto, nega que esse homem seja realmente um alto funcionário da instituição, embora a equipe de James O'Keefe tenha divulgado a gravação. Essa situação coincide ainda com o avanço de uma petição na Câmara dos Representantes que exige a liberação dos arquivos de Epstein. O documento acaba de alcançar a marca de 218 assinaturas, número suficiente para forçar uma votação em plenário. A recém-eleita deputada democrata Adalita Graalva deve tomar posse em breve, o que pressiona ainda mais o andamento da proposta. Antes de entrar nos detalhes dessa investigação, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização sobre esse caso cheio de segredos e reviravoltas. Sabe-se que alguns republicanos do grupo ligado ao movimento MAGA tentam atrasar a posse da nova congressista, mas, enquanto isso, todos esses fatos se desenrolam simultaneamente. Diante desse cenário, vale destacar primeiro a declaração de Trump, considerada por muitos como impressionante e até possivelmente incriminadora. Segundo ele, as pessoas não entendem que Palm Beach, nos anos 1990, era um tempo completamente diferente. Trump afirmou que comportamentos comuns naquela época talvez não façam sentido em 2025. Ele questionou: por que todos estão tão obcecados com a questão Epstein? Como podemos encerrar isso? Essas falas foram divulgadas em uma reportagem de grande impacto do Wall Street Journal, que não recuou diante da pressão. A matéria foi assinada por Rebecca Bell House, Josh Dawsey e Ryan Barber. O artigo publicado ontem traz o título "Na luta da Casa Branca para conter a crise Epstein, acusações, desorganização e erros não forçados da equipe de Trump agravaram o problema." Em determinado momento, Trump chegou a perguntar publicamente e também em conversas privadas com assessores se as pessoas ainda falariam sobre Jeffrey Epstein. De acordo com a reportagem, ocorreram várias reuniões no Salão Oval para discutir como conter a situação. As conversas giravam em torno de como minimizar ou fazer desaparecer o assunto. Uma das decisões foi tentar contato com Ghislaine Maxwell, que cumpria pena em Tallahassee após ser condenada por tráfico sexual de menores. Ela estava detida em uma unidade de segurança máxima, onde deveria permanecer por mais de 20 anos. O ex-advogado criminal de Trump, Todd Blanche, chegou a entrevistá-la. Posteriormente, Maxwell foi transferida para uma unidade de segurança mínima, algo que exigiu autorização especial do Bureau of Prisons, já que condenados por crimes sexuais geralmente não têm permissão para permanecer em instalações de regime menos rigoroso, como Camp Bryan, no Texas, próximo à Universidade Texas A&M. Ao longo do texto, o jornal também apresenta outras revelações de impacto. Um dos trechos relata que a ex-procuradora-geral Pam Bondi reclamou com colegas de que a liderança do FBI estaria tentando destruí-la, acusando-os de vazar informações sobre ela em canais internos de comunicação, como o Discord. Segundo a matéria, Bondi parecia estar perdendo o controle da situação. Outro ponto destacado é que Trump confidenciou a seus assessores a preocupação de que amigos próximos pudessem ser mencionados nos arquivos do caso. Ele também levantou a hipótese de que esses documentos poderiam ter sido adulterados para prejudicá-lo. Em tom irônico, a reportagem lembra que Trump chegou a comparar a situação a um suposto falsificador viajante do tempo que teria voltado a 2003 para falsificar sua assinatura em um cartão de aniversário. O FBI e o Departamento de Justiça, no entanto, nunca levaram a sério essa teoria. Curiosamente, todas as demais assinaturas presentes no material, como a de Lord Mandelson, então embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, que perdeu o cargo após a revelação, foram confirmadas como autênticas. Quando soube que o Wall Street Journal publicaria reportagem sobre o cartão de aniversário, Trump estava a bordo do Air Force One e ordenou aos assessores que ficassem em silêncio, dizendo que ele mesmo resolveria a questão. Em seguida, ligou para Rupert Murdoch, pedindo que a matéria fosse barrada. "Rupert, acabe com essa história. É melhor você encerrar isso agora", teria dito. Murdoch, porém, respondeu que não havia como interferir.
A publicação foi mantida e, posteriormente, Trump decidiu processar o jornal. O caso agora segue em disputa judicial. O Wall Street Journal apresentou uma moção pedindo o arquivamento do processo e argumentou: primeiro, agora temos a carta. Ela contém a assinatura de Donald Trump. E mesmo que se considere a hipótese de que essa carta não existisse ou que não houvesse a assinatura de Trump, a publicação questiona: qual seria o teor difamatório de um simples cartão de aniversário que traz frases como "nossos segredos nunca envelhecerão" ou "nossos enigmas jamais envelhecerão", mencionando segredos profundos ou qualquer outra mensagem semelhante? Segundo o jornal, para alguém interpretar esse cartão como prova de algo difamatório, seria preciso um raciocínio bastante distorcido. A moção do Wall Street Journal é clara. O que, afinal, haveria de ofensivo ali? O texto lembra que Trump esteve em festas com Jeffrey Epstein, a quem chamou publicamente de "um cara legal que gosta de mulheres mais jovens", uma citação direta. Trump já foi considerado culpado em um caso de agressão sexual e aparece em gravações de áudio afirmando que, quando se é rico, é possível abusar de mulheres e sair impune. Ele também comentou sobre frequentar concursos de beleza para ver as competidoras sem roupa. Assim, mesmo que a carta não fosse autêntica, embora seja, o que exatamente seria difamatório nesse contexto? A reportagem então retoma a fala de Trump de que ninguém entendia como era Palm Beach nos anos 1990, insinuando que o comportamento masculino naquela época era bem diferente, atitudes que hoje soariam repulsivas, inaceitáveis e, possivelmente, incriminadoras. Nesse ponto, a matéria agradece ao trabalho do O'Keefe Media Group, do site o'keefemedia.com, que conseguiu registrar novas informações em vídeo. O grupo apresentou o depoimento de Glenn Prager, que se identifica como investigador sênior do Departamento de Justiça, em uma gravação descrita como exclusiva. Prager fala sobre como Epstein pagava as vítimas. Segundo o relato, ele comenta: "Eu trabalhei nesse caso, entrevistava todas as vítimas. Minha lista chegava a 20 ou 30 jovens em Palm Beach que eu mesmo interrogava e acompanhava. Estávamos prontos para ir a julgamento, mas, no fim, Epstein simplesmente as pagava." De acordo com Prager, muitas dessas vítimas eram adolescentes, e o bilionário oferecia valores que variavam entre $150 e $500 mil para famílias pobres em troca do silêncio. Ele se apresenta como investigador sênior do Departamento de Justiça e afirma que Jeffrey Epstein mantinha conexões com a CIA e também com contatos em Israel. O jornalista faz uma ressalva. É possível que Prager estivesse apenas exagerando para impressionar a mulher com quem conversava no aeroporto ou em outro local. Ainda assim, trata-se de alguém que, segundo ele próprio, ocupava um cargo importante no Departamento de Justiça e que não sabia estar sendo filmado. Prager prossegue relatando que o Departamento de Justiça buscava um acordo para que Epstein cumprisse apenas prisão domiciliar, evitando uma pena mais severa. Parte dessa decisão, segundo ele, se devia ao fato de muitas vítimas estarem emocionalmente abaladas e não terem apoio para enfrentar um julgamento. O objetivo principal, conforme o investigador, era evitar que o processo avançasse e proteger certas informações, sem levar o caso às últimas consequências. Segundo o depoimento registrado, ele afirmou que Jeffrey Epstein era considerado um trunfo para os Estados Unidos, Israel e a CIA. Por esse motivo, segundo essa fala, muitas pessoas teriam ignorado as irregularidades que ele cometia. Ainda de acordo com a declaração, Epstein guardava inúmeros segredos, sobretudo envolvendo assuntos israelenses, e realizava atividades para Israel dentro dos Estados Unidos. Ele estava trabalhando para nós, teria dito a fonte, sugerindo que esse era o motivo para a aparente proteção que recebia. Em resposta, o Departamento de Justiça divulgou uma nota oficial, esclarecendo que o indivíduo em questão atuou como analista de programas por mais de 15 anos, mas não tinha conhecimento nem acesso aos fatos centrais dessa investigação. O comunicado reforça que sua declaração não deve ser considerada precisa e classificou como repugnante a atitude de explorar ainda mais as vítimas de abuso sexual como histórias inventadas para benefício próprio. O texto observa que o governo frequentemente menciona as vítimas ao tratar do caso, lembrando que muitos sobreviventes, alguns dos quais chegaram a tirar a própria vida em razão dos traumas, já foram ouvidos no Capitólio,
Eles exigem a divulgação dos arquivos e manifestam indignação com o fato de Donald Trump, segundo relatos, estar impedindo que essas informações venham a público. Um dos sobreviventes, inclusive eleitor de Trump, declarou estar chocado por ele tratar o caso como uma farsa. O material destaca ainda que Trump teria orientado parlamentares republicanos ligados ao movimento MAGA a cancelarem a petição de dispensa que poderia forçar a liberação dos documentos. Segundo as informações, ele também ordenou a membros do Senado e da Câmara que garantissem que os arquivos de Epstein não fossem divulgados. Ninguém nega que essa foi a ordem, diz a reportagem, citando inclusive a fala do próprio ex-presidente. Isso é um ato hostil contra mim, Donald Trump, se vocês permitirem que esses arquivos venham a público. Mais uma vez, esse posicionamento é descrito como potencialmente comprometedora. Enquanto isso, aliados de Trump, descritos como seus defensores mais fervorosos, atacaram parlamentares que tentam abrir os arquivos. Um exemplo é o deputado republicano Clay Higgins, do grupo MAGA, que criticou o colega republicano Thomas Massie, do Kentucky. Massie está trabalhando em conjunto com o democrata Ro Khanna para tornar os documentos acessíveis. Inicialmente, a posição dos republicanos era favorável à divulgação, algo também defendido pelas vítimas. Agora, porém, integrantes do movimento MAGA argumentam que Thomas Massie está 100% errado em vários níveis ao apoiar a petição. Em pronunciamento, eles afirmaram: o Comitê de Supervisão está conduzindo uma investigação oficial sobre os assuntos relacionados a Epstein e seguimos todas as regras do devido processo da justiça criminal. É uma vergonha o que meu amigo Thomas fez tentando prejudicar o Partido Republicano e ignorar os direitos de privacidade de centenas de americanos inocentes que poderiam ter suas vidas viradas de cabeça para baixo por causa desta petição em comum. O grupo reforçou que a investigação continuará de forma aprofundada, garantindo a proteção legal de todos os envolvidos e esclarecendo que, caso alguém seja alvo de mandado ou intimação, sua identidade será revelada publicamente, como ocorre em processos legítimos. Ainda de acordo com a reportagem, o Comitê de Supervisão chegou a intimar o Departamento de Justiça, que entregou cerca de 33 mil documentos antigos, mas praticamente todo o material foi censurado. Apenas uma fração, estimada em 1 a 3%, continha informações novas. Na prática, quase 100% do conteúdo relacionado a Epstein permanece oculto, já que a maior parte foi redigida. Isso significa que o Departamento de Justiça não atendeu plenamente à intimação da Câmara. Além disso, o comitê adiou por tempo indeterminado o depoimento de Ghislaine Maxwell, que também havia sido convocada. Para os críticos, essas decisões demonstram que o Comitê de Supervisão estaria agindo em alinhamento com os interesses de Trump, contribuindo para manter os arquivos em sigilo. Deveria ser evidente para todos, independentemente de partido político, que estão tentando esconder essas informações, afirma a matéria. O deputado Thomas Massie, por sua vez, elogiado na reportagem por insistir na transparência, declarou: com todo respeito ao meu amigo Clay Higgins, os americanos estão cansados de ver bilionários e homens com conexões políticas, para quem Epstein traficava mulheres, receberem um passe livre. Os arquivos liberados pelo Departamento de Justiça para supervisão estão redigidos e incompletos. Essa situação ficou evidente durante o depoimento do diretor Patel. Como mencionei anteriormente, a 218ª assinatura necessária para a petição de quitação, que forçaria uma votação sobre a liberação completa dos arquivos de Epstein, já foi alcançada. A congressista democrata eleita Adelita Grijalva, do Arizona, foi escolhida para ocupar a cadeira deixada por seu pai falecido. Ela obteve o dobro dos votos que o pai recebeu na eleição anterior, superando em 27 pontos o desempenho dele naquela disputa. Esse resultado reflete o desempenho consistente dos democratas em eleições especiais recentes. Conforme escreveu Ro Khanna, parabéns, Adelita. Quando o Congresso retornar, ela será a 218ª assinatura na petição de Thomas Massie e na minha petição de dispensa. Estaremos mais próximos de divulgar os arquivos completos de Epstein, garantindo justiça para os sobreviventes. No entanto, segundo a reportagem, a Casa Branca estaria trabalhando nos bastidores para impedir a votação da petição de dispensa de Massie e Hannah, pressionando os 3 republicanos que assinaram, além de Massie, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert e Nancy Mace, a retirarem seu apoio e remover seus nomes da petição.
A publicação ainda aponta que a Casa Branca estaria tentando influenciar outros aliados republicanos, como Mike Johnson, enquanto jornalistas como Annie Greer, Sarah Ferris e Manu Raju acompanharam a cobertura, destacando esforços para impedir a votação, mesmo com a petição alcançando os 218 votos necessários. O material enfatiza que é fundamental registrar as admissões incriminatórias de Donald Trump e ouvir os sobreviventes e suas famílias. Um caso específico mencionado envolve Virginia, que foi vítima de tráfico sexual em Mar-a-Lago quando tinha 17 anos. Ela conseguiu um emprego no spa do local, onde, segundo relatos, Epstein e Ghislaine Maxwell a recrutaram como menor de idade e a exploraram sexualmente. Trump teria declarado recentemente que ela foi roubada dele. A vítima cometeu suicídio na Austrália, mas familiares próximos, incluindo irmão e cunhada, se mostraram francos e corajosos ao falar sobre o caso. Segundo o texto, mesmo com esses antecedentes, Trump e seus aliados tentariam impedir a votação da petição de dispensa. Apesar disso, Massie e Carney afirmam estar próximos de conseguir todas as assinaturas necessárias, em parte devido à recente eleição no Arizona que colocou Adalita Grijalva na Câmara, comprometida a assinar a petição ao assumir o cargo. A matéria destaca que há um esforço crescente por parte de aliados da Casa Branca para pressionar os legisladores republicanos que assinaram a petição a retirarem seus nomes e impedir a votação no plenário. Esse esforço envolve republicanos, como Lauren Boebert, Marjorie Taylor Greene e Nancy Mace, que se opuseram a seu próprio partido. Ao comentar a situação, um representante da equipe relatou entusiasmo por já terem os votos necessários, sem necessidade de esperar a posse formal de novos membros. A equipe de Boebert demonstrou sensibilidade e profundo conhecimento do tema, reforçando que a deputada continuará apoiando a iniciativa. O texto reforça que essa não é uma questão partidária, mas humana. Destaca a coragem de Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Thomas Massie e Nancy Mace por se posicionarem em favor da divulgação dos arquivos. A reportagem sugere que mais representantes devem se engajar e levar a votação à maioria, para que não apenas uma pequena maioria decida, mas uma ampla maioria, evitando a percepção de apoio a criminosos. Por fim, a cobertura se compromete a manter o público informado, registrando todas as admissões incriminatórias e as gravações obtidas por O'Keefe, documentando o processo envolvendo a petição de quitação e os esforços de encobrimento. O caso Epstein é um espelho da complexa relação entre poder, dinheiro e impunidade. Por trás de discursos públicos e manobras partidárias, o que se vê é uma luta pela preservação da imagem de figuras influentes, enquanto sobreviventes aguardam justiça. Cada assinatura, cada voto e cada documento redigido revelam não apenas fatos, mas a dificuldade que sociedades democráticas enfrentam para garantir transparência quando os envolvidos estão no topo da pirâmide social. A questão vai além de partidos ou ideologias. Trata-se da capacidade de um sistema jurídico proteger vítimas em vez de interesses poderosos. Ao acompanhar cada movimento dessa disputa, somos levados a refletir sobre como a verdade é negociada, filtrada e, muitas vezes, sufocada. Até que ponto a população deve confiar em instituições que, por vezes, parecem mais comprometidas em blindar reputações do que em revelar a realidade? A principal lição desta história é que a busca por justiça exige vigilância constante e participação ativa da sociedade. Não basta confiar que autoridades agirão espontaneamente. A pressão pública e o acompanhamento crítico são essenciais para romper barreiras criadas pelo poder. O caso mostra que a união de vozes, inclusive de parlamentares de partidos opostos, pode fazer diferença quando a verdade é ameaçada. Revela também que vítimas de crimes graves dependem da coragem de pessoas comuns e de representantes dispostos a enfrentar riscos para expor documentos e fatos ocultos. Em qualquer país, quando arquivos permanecem secretos, abre-se espaço para que crimes se repitam e a confiança na democracia seja corroída. A luta pela transparência, portanto, é também uma luta pela preservação de direitos fundamentais e pelo fortalecimento da justiça. Agora me diz, você acha que a pressão política conseguirá manter os arquivos de Epstein em segredo ou a verdade acabará vindo à tona? Se os documentos forem divulgados, quais consequências você imagina para os nomes envolvidos? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber.
E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E o que você pensa sobre essa disputa pelos arquivos de Epstein? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar cada novo capítulo dessa história que ainda promete muitas reviravoltas.